Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que os Espíritos de luz me ilumine e me ajude a tornar os ensinamentos de hoje compreensível para nos ajudar nessa caminhada. Meu nome é Fernando Santos e nós vamos mais uma vez falar o capítulo 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através do nosso irmão Chico Xavier. Sempre digo que é um prazer, sempre é maravilhoso para mim falar dos ensinamentos de Jesus. E cada vez que nós adentramos esses ensinamentos, aprendemos bastante. Porque, como eu falo, esse livro é muito bacana, os ensinamentos de cada capítulo. E nós só fazemos crescer e nos melhorar como pessoas nessa caminhada. Que Jesus traz na sua magnitude os conhecimentos para todos nós. E o tema que nós vamos falar hoje é do capítulo 55, é as varas da videira. Que o capítulo anterior, 54, é a videira. O 54 é a videira e o 55 é as varas da videira. E ele começa com um pensamento, não é um pensamento, é uma afirmação que está em João, capítulo 15, do versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vós as varas. Nesse capítulo e no versículo, possamos entender aí que ele já vem dizer, né? Eu sou a videira, né? Jesus é a videira. E nós somos as varas, né? Os galhos, os ramos, como queremos dizer, né? Possamos entender isso. No capítulo anterior foi a videira. A videira era Jesus. Em relação, que fazia essa conexão com Deus, né? Ele era a videira e Deus o agricultor, né? Tá lá. E se a gente pegar o capítulo, né? Todinho, o capítulo 15 de João, nós vamos entender um pouco melhor. Esse aí é o capítulo, é o versículo 5. Se a gente pegar o capítulo 15, a gente vai entender mais, porque Emmanuel, no texto, ele começa a dizer assim: Jesus é o bem e o amor do princípio. Se a gente for no capítulo 15, no versículo 1, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, o limpa, para que produza mais fruto. Então, no capítulo, ele já diz isso, né? Que ele é a videira e Deus é o agricultor. Então, aqui também a gente pode levar a referência quando ele diz: Jesus é o bem e o amor do princípio. Né? Jesus, como governador do nosso planeta,
que antes mesmo dele estar aqui presente na carne, ele já vinha trabalhando todo a questão do nosso planeta, mandando pessoas, emissários, né, espíritos evoluídos, para que para que eles viessem para trabalhar esse planeta de forma melhor, como vieram os vários, né? Se a gente também for ler o livro A Caminho da Luz, a gente vê no texto que ele mandava, era espírito, né? Na verdade, espíritos de várias grandezas, como químicos, né? Físicos. Eram espíritos evoluídos para ir já trabalhando todo esse planeta, né? Então Jesus já era o governador, já trabalhava todo o princípio desse planeta. Só para a gente ter uma referência disso. Se alguém quiser buscar mais, né, no livro A Caminho da Luz, vai ter muita referência em relação a isso. Mas ele continua no texto dizendo assim: Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as nações generosas da humanidade nasceram da sua divina influenciação. É o que falamos, né? Que ele já vinha preparando com as suas generosas, né, bênção, trabalhando toda essa influenciação do nosso planeta. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Que Jesus, ele já trabalhou todo esse processo, já vinha trabalhando todo esse processo para todos nós. Jesus é o bem e é do princípio, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Se você também for para a Gênesis, você também vai perceber o início, né? O início da vida. E o texto continua dizendo assim: com justiça asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Vamos fazer uma reflexão nessa passagem, né? Com justiça asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representava a árvore da vida e seus seguidores sinceros, as frondes, ou seja, os galhos, os ramos, promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Meus irmãos, o que é que podemos entender desta passagem aqui? Que Emmanuel vem nos trazer, fazendo essa reflexão dessa passagem de João. Ele diz que os discípulos, né, asseverou os discípulos, ou seja, informou os discípulos na passagem do Evangelho que que seu espírito, né, na verdade, representava a árvore da vida, que ele era a videira. E os seus seguidores, né, que nós que somos a vara, como está no texto de João, ou os ramos, deveremos ser seguidores sinceros. Ou seja, se a gente sabe da palavra do Mestre, se nós somos seguidores dele, devemos ser seguidores sinceros, né? Porque ele fala que fora do tronco, ou seja, os galhos se secam.
que ele dizer com isso? Quando eu me afasto da palavra, quando eu me afasto da videira, quando se afasta da videira o tronco, ou seja, o galho é quebrado, né? A seiva da videira, ou seja, a palavra de Jesus não passa pelo nosso coração. Quando nós não entendemos isso, nós passamos por um momento difícil. Ele diz que os galhos secam, caminhando para o fogo da purificação. Ou seja, nós entramos numa situação difícil, de dores muitas vezes, de dificuldades, de sofrimento, quando a gente se afasta desse caminho. Quando a gente busca um caminho que não é bom, um caminho que não agrada a Jesus, a gente passa por esse fogo da purificação, ou seja, temos que ser purificados para nos melhorar. Então, que possamos ser galhos firmes, seguidores da palavra, dos ensinamentos de Jesus. Porque não é fácil. Falar de Jesus é fácil, mas seguir Jesus é muito difícil, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa seguir esse exemplo, né? Qual é o maior exemplo que podemos seguir? Tá lá, Jesus. Não é isso? Então a gente precisa seguir ele de verdade, com sinceridade, porque ele é a árvore da vida, né? Que representa para a gente, né? É uma fronte promissora para que a gente possa seguir. E nós, quando nos afastamos do amor, do bem, nós passamos por momentos difíceis, que a gente possa refletir sobre isso. Emmanuel sempre vem nos trazer esses ensinamentos, né? A gente precisa refletir sobre isso. E ele continua o texto. Sem o Cristo, sem essa essência da sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Então ele diz que quando a gente perde essa essência do Cristo, né, a nossa tendência é perecer. Sabemos o quanto estamos aqui neste mundo, passando neste mundo para nós, para que possamos evoluir, que esse é o caminho que nós todos temos de evolução, que temos que procurar a cada dia ser pessoas melhores, buscar o caminho certo, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade, para que a gente não pereça, para que a gente não sofra. Então a gente precisa, né, dessa consciência, dessa seiva, não posso deixar, né, a seiva do Cristo. A gente não pode se afastar disso. Quando a gente se afasta, a gente está destinado a perecer, a sofrer, né? A passar por momentos difíceis. E o texto continua. A ciência será frágil e pobre, sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afaste da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. Ele diz, né, que a ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. Ou seja, sem a lei de Deus, né? Quando a gente tem essa consciência, a lei de Deus está na nossa consciência. A gente precisa ter
Essa lei de Deus é a nossa consciência. Porque quando a gente não tem essa lei de Deus nas nossas consciências, esses valores, né? Eles serão frágeis, pobres. Então a gente precisa ter essa lei de Deus firme na nossa consciência. Aí tem uma pergunta, onde está a lei de Deus? É uma pergunta que está lá. Aí está a resposta lá, em nossa consciência. Que a gente precise entender isso, que a gente precise refletir isso. Porque a nossa consciência, ela nos diz que nós estamos fazendo errado. Isso é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, essa consciência, essa certeza. Mas a outro ponto é que nós também temos um livre-arbítrio. E aí, Deus ele nos deu o livre-arbítrio e ele não pode, não se mete nesse livre-arbítrio, ou seja, não interfere nesse livre-arbítrio. Porque assim não existiria o quê? Uma contradição do que ele criou. Mas que ele criou a consciência, onde você possa refletir pelos seus atos, o que é que você está fazendo, se isso vai ser bom para a sua vida, se você vai se afastar de Jesus, se você vai criar um problema para uma pessoa, se você vai criar uma contrariedade para a sua vida, para que você nessa caminhada possa seguir firme. Claro que nós somos frágeis, passamos por momentos de fraqueza, mas que precisamos ser perseverantes e nos esforçar o bastante para seguir. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastam da verdade e do bem. Ou seja, escolas religiosas, né, são os centros, são as outras religiões, que quando você foge da palavra e do amor de Deus, dos ensinamentos de Jesus, isso não vai ser bom. Elas serão condenadas porque está fugindo do caminho correto. Então, uma casa espírita, uma instituição que tem a palavra de Jesus, ela tem que ser uma instituição séria, voltada para o ensinamento de Jesus. Não pode existir outras coisas que não sejam boas. Não adianta só a palavra, é a figueira seca, é a passagem da figueira seca, não é? A passagem da figueira seca, era muito bonita a figueira. Tinha muitas flores, muitos galhos, muitas folhas, muitas flores, mas ela não tinha fruto. E aí foi que Deus disse que ela não ia dar mais fruto, ela ia secar, né? Então a gente precisa ser uma figueira que dê fruto, né? A gente precisa dar fruto, a gente precisa. Claro que estamos muito longe de ser uma videira, né? De ser uma videira, mas um dia nós vamos ser, né? Vai demorar muito tempo, mas um dia tá lá, um dia nós seremos anjos. Um dia nós vamos ser um espírito evoluído. E a nossa busca é essa. E a certeza que um dia seremos, né? Porque ele diz, tu serás deuses, né? Então, tu és a luz do mundo, muito mais do que tu imaginas. Foi Jesus que falou isso. Então, se ele falou, nós vamos ser. Agora, temos que buscar isso e melhorar bastante, né? Essa busca constante, essa força que precisamos ter, né? É uma luta, meus irmãos. Mas é uma luta boa. Sejam firmes. Sabemos que fraquejamos, mas precisamos ser firmes. Por isso que ele pede para que nós possamos vigiar a toda hora ao nosso redor. E orar, e pedir a força, e pedir a fé, e pedir
para controlar as nossas más tendências. Porque toda hora nós vamos ser testados. Não tenha dúvida disso. Nós vamos ser testados. Nós precisamos dessa força interior, de pedir a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, para que possa nos ajudar, possa controlar nossas mal tendências, maus pensamentos, coisas que fogem dessa caminhada, para que nós não possamos ser galhos, ramos secos, para que essa seiva do Cristo nunca falte no nosso galho, na nossa vara, como ele coloca aqui, no nosso ramo de vida. É um caminho, meus irmãos, que todos nós temos que seguir. Então ele fala, né, dessa questão que as escolas religiosas serão condenadas, tão logo se afastam da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos planetários. Ou seja, ele está toda hora com a sua misericórdia, nos perdoando, nos ajudando, nos guiando para um caminho melhor. Isso é a misericórdia, é a infinita misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. Ou seja, tudo o que acontece nesse planeta está sobre a sua direção. Aí ele continua: no centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso. Que lindo, né? Maravilhoso isso. Toda a expressão nobre da existência pulsa o seu coração amoroso pela essa humanidade. É uma bomba, né, de força, toda hora nos dando força, nos dando esperança que nós vamos vencer quando a gente tem esse pensamento em Cristo, em Jesus. Repleto da seiva do perdão e da bondade. Olha só, gente. Expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Só Jesus, né? Que tem essa bondade, a seiva, né? Se a gente é os ramos, ele é a videira, a seiva que vem para esses ramos, mas esses ramos nos perdoando com a sua bondade, com o seu amor, e nos fazendo ser pessoas melhores. É lindo, né? Ele diz assim, já chegando ao fim do texto, que os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Ele diz que nós somos as varas verdes da árvore gloriosa. Com certeza, né? Estamos muito verdinhos, muito longe ainda, né? Mas que a gente precisa cada dia trabalhar para que a gente seja, né, varas fortes. Mas o bom é que nós somos varas verdes, né? Isso quer dizer que estamos conectados com Jesus. Se nós somos varas verdes, nós estamos conectados com Jesus. Porque quando está seca, não está conectado com Jesus. Mas se nós somos verdes, somos ainda estamos caminhando na evolução, mas estamos caminhando com Ele. Porque nós somos varas verdes. Né? Ele diz aqui, né? Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Nós somos as varas da árvore gloriosa que é Jesus. A árvore gloriosa é Ele é a nossa referência, Ele é a nossa base. E nós estamos ligados a Ele. Quando a gente se desliga dele, nós sofremos. Como ele dá um exemplo aqui, né, do galho que seca. Então a gente não pode
na verdade, é se afastar de Jesus. Aí ele continua, quando traz seus deveres, secam-se, porque se afasta da seiva, rola o chão dos desenganos, para que se purifique no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de se renovar, de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia, para a renovação. Ele fala aqui, quando a gente traz seus deveres, ou seja, quando a gente se afasta dos ensinamentos, de seguir ele diz, aí vai lá e diz que seca, né? Porque se afasta da seiva, ou seja, quando eu me afasto, eu sou um galho. Quando eu sou quebrado, se a gente prestar atenção, quando a gente pega uma árvore e aquele galho é quebrado, com aquelas folhas tudo verde, mas dá um tempo, daqui a pouco ele vai secando, secando, secando e fica totalmente murcho e seco. É o que acontece muitas vezes quando a gente esquece de Jesus, quando a gente entra pelo mundo dos prazeres, né? Das coisas que a gente, materiais, que a gente vive num mundo ilusório e se afasta de Jesus, aí fica tudo bonito por um tempo. Mas depois começam a aparecer os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, as privações, as expiações, porque a gente se afastou, né? Dos nossos deveres. Então, meus irmãos, nunca lutem para vocês não se afastarem dos deveres de vocês. Eu sei que cada um tem sua dificuldade, como eu tenho a minha dificuldade. Todos nós temos dificuldade, mas a gente tem que lutar para a gente não se afastar dos nossos deveres, ele diz aqui. Não se afastar dessa seiva do Cristo. Porque a gente pode rolar no chão dos desenganos. E entramos no fogo dos sofrimentos reparadores. E aí, como ele é maravilhoso e bom, e por conta da sua misericórdia, quando a gente precisa, ele está lá para nos receber. Ele diz aqui, ó, para que se purifique do fogo dos sofrimentos reparadores, e a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta da sua misericórdia para renovação. Ou seja, eu errei, eu saí do caminho, eu entrei num mundo que não era ilusório, passei por várias privações, mas ele me recebe de volta com a sua misericórdia, como um filho pródigo que retorna à casa do pai. Filho pródigo, que abandonou, pegou toda a sua riqueza, foi-se embora, gastou com coisas ilusórias e perdeu tudo. E depois teve que voltar para a casa do pai. E o pai recebeu, Recebeu de braços abertos, fez até festa para ele. É como Jesus faz com a gente. A gente às vezes se desvia, vai pelo um caminho errado, mas ele nunca nos abandona, porque ele quer sempre o nosso bem, ele quer sempre que nós sejamos pessoas boas, e ele vai lá e nos recebe com o maior amor do mundo, Então aqui está uma reflexão, pelo menos é que eu estou fazendo, sabe? Porque, como eu digo, cada vez que eu leio o texto, que eu pesquiso, que eu vou buscar alguma coisa, a gente aprende bastante. E aqui é um aprendizado grande esse texto, viu? Muito grande mesmo. Então a gente precisa, dessa renovação. É razoável, portanto, positivarmos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo um elevado número de vezes
em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Né? Que possamos, quando ele diz, é razoável, portanto, positivarmos, agir com os seus ensinamentos, né? Então a gente precisa dessa positividade, da nossa fidelidade com Ele, de nosso amor com Ele, a fidelidade com Jesus. A gente precisa ser fiel a Ele. Refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos, ou seja, quantas vidas nós já tivemos, quantas reencarnações nós já tivemos, estamos aí, vamos ter outras, mas que a gente possa cada um aprender. Quantas vezes, né, ele diz, nos ressecamos no passado, ou seja, em outras vidas. O que foi que nós fizemos? Porque a gente sabe quando aqueles ensinamentos que a gente tem, né? Eu estou vivendo esse momento e eu tenho que tirar proveito dele agora. Eu não posso ser reprovado nessa encarnação. Eu tenho que passar em todas as provas para que eu possa ir para outra e crescendo. Então, meus irmãos, que a gente não seja reprovado, que a gente não deixe de seguir, que a gente se esforce para passar de ano, né? Como na escola, né? Tá no terceiro ano, quer ir para o quarto, quer ir para o quinto, quer ir para o sexto. Porque quando a gente não passa naquele ano, a gente é reprovado. Vai repetir de novo, mas o que a gente já passou, já passou. A gente tem que passar nesse para ir crescendo, para ir chegando lá, né? Num mundo mais elevado, com um espírito melhor. Está muito longe, mas a gente tem que começar. A gente tem que se esforçar, né? Então veja que Emmanuel vem trazer essa belíssima reflexão dessa passagem do capítulo de João, né? Está lá no Evangelho. Capítulo 15. Quem tiver a oportunidade pode ler o capítulo todo. Vai estar lá a passagem bacana de Jesus, do encontro dele com Pedro, com os discípulos, cada um, né? Fala de um... É diferente, o capítulo de João, ele não fala muito dos outros, Marcos, Lucas, Mateus, fala dos milagres, das coisas, mas esse de João é um capítulo mais do início, né? De mostrar quem era Jesus, que era o Filho de Deus que estava ali, né? Que veio, né? Existe um momento antes de Jesus e depois de Jesus, né? Quando ele veio, não vim para mudar a lei, mas para trazer o amor. Então Jesus veio trazer esse amor para todos nós. Ele é o governador do nosso planeta. Ele é a videira, né? A videira era uma planta na época, porque ele coloca a videira, porque tudo era ensinamento daquela época, então ele usava tudo daquela época porque para que as pessoas entendessem, né, a mensagem. A videira era uma planta, né, uma árvore super importante, da uva, do vinho, que naquele tempo era coisas importantes para o momento. Então é o caminho, né, que a gente tem que seguir. É controlar nossas más tendências. Então, assim, o texto é belíssimo, meus irmãos. Que possamos refletir sobre isso. Que nós estamos aqui para evoluir e que fazemos parte dessa videira, que é o Cristo, e que possamos seguir Ele em toda a direção. Que possamos seguir o seu caminho, os seus ensinamentos. E nessa doutrina maravilhosa, essa doutrina espírita, que nos guia, que nos esclarece, que nos traz a compreensão
né, de espírito que nós somos, espírito que precisa melhorar. Não pensar no lado espiritual, pensar como lado material, mas sim como lado espiritual. Nós somos espíritos que precisamos melhorar a cada dia. Essa é a consciência que nós temos que ter. E para isso a gente precisa estar firme do lado de Jesus, né? Esse é um pensamento que precisamos ter, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente não possa perecer, para que a gente não possa espiar, nos arrepender, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa desse amor, né? E a gente tem o amor de Jesus toda hora, essa videira que nos traz essa seiva de amor, de misericórdia, e que juntos, na nossa caminhada, possamos vencer os nossos desafios. Meus irmãos, essa é a mensagem, dentro do meu ponto de vista, que eu queria trazer para todos nós nesse dia. Que os Espíritos de luz continuem nos iluminando. Que Jesus, nosso irmão maior, continue na sua misericórdia, nos envolvendo, nos ensinando. Que o mentor desta casa de oração do trabalho, Frei Fabiano de Cristo, possa nos intuir, nos trazer força e sempre esperança de continuar trabalhando nessa doutrina maravilhosa. Ó Deus, tem de piedade de nós, Senhor, nas nossas faltas, nas nossas necessidades, que juntos possamos vencer para ser espíritos melhores. Obrigado, meu Deus, obrigado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, para todos nós. Assim seja.